A paz do Senhor Jesus. Aleluia. Muito bom estar aqui com vocês. Bom dia, Igreja no Cinema. Para quem não me conhece, eu sou o Vinícius. Se alguém puder abrir essa água aqui para mim, que eu já rasguei toda a pontinha aqui, não estou conseguindo abrir. Hoje nós temos uma sessão especial, Dia dos Pais, e muito bom poder acordar e receber um abraço dos nossos filhos. Eu não sei se é um erro ou se foi o melhor acerto da minha vida, mas eu acostumei os meus filhos a dormirem comigo desde bebezinho, e até hoje eu estou desfrutando disso. Toda noite eles acordam e chamam papai, papai. E aí vai eu lá pro quarto deles, toda madrugada eu fico lá com eles. E eu não sei ainda se foi um erro ou se foi um acerto, né? Que eu sempre falo que passa muito rápido, daqui a pouco eles não estão nem aí para mim. Então quero curtir todos os momentos, cada segundo do lado deles. E nessa manhã eu queria compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração. Eu não sei vocês, mas quando a gente conhece quem Deus é, o nosso Pai, esse Pai de amor, esse Pai de graça, de bondade, a gente consegue desfrutar de uma vida muito mais, não diria mais fácil, mas uma vida com muito mais plenitude, porque a gente consegue encontrar nele tudo aquilo que a gente precisa. Assim como nossos filhos, eles olham para a gente e eles têm essa segurança de saber que eles podem encontrar um lugar seguro, um lugar de amor, um lugar de provisão no colo do Pai. É nesse lugar que Deus quer nos levar todos os dias. É o desejo de Deus que a gente olhe para Ele e veja que Ele é um Pai que está sempre de bom humor. Um Pai que está sempre de braços abertos, pronto para receber os seus filhos, pronto para receber aqueles que o buscam. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma história que se encontra lá em João 21. Se você puder abrir a sua Bíblia, João 21. Vamos ler todos juntos? Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam, não pegamos nada. Jesus disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles o lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Vamos parar por aqui, mas você pode deixar a sua Bíblia aberta, que a gente vai caminhar ao longo dessa história aí. Basicamente ali é o capítulo final de João. E eu não sei aqui quantos aqui pescam. Tem alguém aqui que pesca? Algum pai aí pescador? Quantos aí? Cadê os pescadores? Pode levantar a mão bem alto. Tem 2 aqui, mas alguém lá atrás eu vi também. Eu já compartilhei com vocês, né, aqui, em outra oportunidade, que teve uma época que meu pai, ele inventou de ir para o alto mar pescar. Minha mãe está aqui, a minha mãe quase morria nessa época aí. Porque o meu pai, ele não sabe nadar. E aí você pensa, ele inventou de querer ir em alto mar pescar. Ele sempre gostou de pescar na beira, a gente é de Vitória, Espírito Santo, né? Então ele sempre ia para a beira de pedra ali pescar, mas chegou um momento da fase da vida dele que queria emoção, queria ter, sabe, um pouquinho de adrenalina, né? Aí ele sempre colocava o coletinho dele, comprou colete, porque, né, não sabe nadar, tem que ir de colete ali, desde lá da praia até o pesqueiro. E aí não era lancha, porque vocês acham que era lancha, né? Alto mar, entrava 3, 4 horas mar adentro. Não, era aqueles barquinhos de pescador,
Pensa a coragem, né? Entrar 3, 4 horas mar adentro, nesse barquinho, bate-bate. Mas vocês que são pescadores, fala a verdade para mim. Quando você fala, vou pescar, qual que é a sua expectativa? Pegar peixe. E não é somente a sua expectativa, mas de todo mundo ao seu redor, quando você fala, vou pescar. Só que tem alguns que falam, não, Vinícius, não é assim, o objetivo da pesca não é pegar peixe. Eu vou pescar porque eu quero esparecer a cabeça. Eu quero curtir a resenha com os amigos. Isso é quando não pega peixe, né? Quando não pega peixe, aí o pai fala, não, mas nem queria pegar peixe mesmo, né? Só queria estar ali com a resenha, com a galera. Mas para quem é pescador, e no caso os discípulos eles eram pescadores por profissão, não tem frustração pior do que você falar, vou pescar, passar a noite inteira e não pegar um berezinho sequer para contar a história. Essa era a situação, esse era o cenário aqui. Eles passaram a noite inteira e não pegaram nada. E aí, quando eles estão voltando, Jesus está lá na beira da praia, olha para eles assim e fala, ei, vocês aí estão voltando aí da pesca, né? Sempre tem, né? Eu não sei se vocês pescam em lago, né? Em rio, mas lá em Vitória, quando o pessoal está chegando, né, da pesca, sempre fica um monte de espectador ali na praia, esperando para ver, né, a rede, né, que eles vêm passando a rede assim, para ver se que apareceu aí, né? Já comprar o peixe fresco ali. Aí eu imagino essa cena ali, Jesus esperando eles ali na praia. E aí perguntei, pegaram alguma coisa? O que eles falaram? Cara, pegamos nada. Ficamos aqui a noite toda e não pegamos nada. E quantas vezes a gente se encontra numa situação que até às vezes é o nosso cotidiano ali, é algo que a gente sabe fazer. Esses homens, eles sabiam pescar. Mas a gente fica o tempo todo e parece que nada funciona. A gente se dedica, a gente coloca empenho, coloca o nosso tempo, a gente coloca ali todo o nosso esforço e parece que o trem não anda. Parece que está agarrado, não funciona. Nada que você faz dá certo. Você tenta isso, não funciona. Você tenta aquela outra forma, não funciona. Alguém já passou por uma situação assim? Você se encontrar numa situação que você fala, estou batendo cabeça aqui, estou a noite toda tentando resolver e nada funciona. Nada dá certo. E aí Jesus encontra esses homens. Ei, pegaram alguma coisa aí? Jesus já sabia que não tinha pegado nada, né? Jesus eu consigo enxergar o bom humor de Jesus assim, sabe? Jesus olhando para aqueles homens, e aí? Serviu de alguma coisa a pescaria aí? O tempo que vocês gastaram a noite toda aí pescando? Eles falaram, nada, Senhor. E eles não tinham reconhecido Jesus. Só que olha que engraçado. Essa não era a primeira vez que Jesus tinha aparecido para os seus discípulos depois que ele já tinha ressuscitado. Isso aqui foi depois que Jesus já tinha ressuscitado. Jesus já tinha aparecido para os discípulos outras vezes. Essa aqui era a terceira vez que Jesus aparecia para eles. E mesmo assim, eles não conseguiram reconhecer quem era Jesus. Terceira vez que Jesus aparecia e eles não reconheceram. Sabe aquela situação que você ficou tentando? Você fala, não é possível, parece que Deus não está comigo. Mas Jesus nunca deixou de estar ali te vigiando. Jesus nunca te abandonou.
Naquela situação que você ficou tentando e nada dava certo. Parecia que Jesus não estava naquela situação. Ei, Jesus estava, só que ele estava assim, ó, lá na praia te observando. Vendo você quebrar a cabeça ali. Estava só ali, ó, observando. O fato de a gente não reconhecer Jesus na nossa pior frustração não significa que Jesus não esteve ou não está conosco. Você talvez só não está conseguindo identificar Jesus naquela situação. Esses discípulos estavam numa situação de frustração. Eles passaram a noite toda tentando pescar e não conseguiram pegar um peixe. E Jesus estava lá na praia. E eles não reconheceram Jesus. E a pior coisa que pode acontecer comigo e com você é não reconhecer Jesus nas piores situações de nossas vidas. É não conseguir enxergar Cristo conosco nos momentos mais difíceis de nossas vidas. Porque Ele está lá o tempo todo. Talvez você que não está conseguindo enxergar. Jesus nunca prometeu uma vida sem problema. Jesus nunca prometeu uma vida só de mar de rosas, não. O que Ele falou? No mundo vocês terão aflições, dificuldades, problemas. Se você pegar essa palavra aflição, é realmente prensar, é pressão mesmo, dificuldade. Mas tem de bom ânimo, tenha coragem, porque eu venci o mundo. E aí tem uma tradução nesse versículo que vai falar assim: eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, João 16:33, porque vocês estão unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Ou seja, vocês estão comigo, vocês estão unidos comigo. Vocês vão ter problemas, mas se vocês estão comigo, eu já venci o mundo. Ou seja, vocês também já venceram. Porque vocês estão unidos comigo. Então não é uma vida sem problema, não, é uma vida com problema. Vai ter dificuldade, vai ter momentos que você vai passar por pressão. Mas tenha coragem, porque você está com Cristo. E se você está com Cristo, você já sabe que no final vai dar certo. Porque Ele já venceu, você também vai vencer. Só que às vezes a gente não consegue reconhecer Jesus na situação. A gente não consegue enxergar Jesus no problema. E Ele está lá o tempo todo, está lá na praia, te olhando assim, ó, esperando. Falei, e aí, filho? Deu certo? Pegou alguma coisa? Você fala, Jesus, nada. Não pegamos nada. Reconheça Jesus nos momentos mais difíceis da sua vida, na sua pior frustração. Acredite, Ele está lá o tempo todo te observando. Talvez você não consiga enxergar, mas Ele está lá. A gente faz isso de vez em quando com nossos filhos. Às vezes ele está lá quebrando cabeça com alguma coisa, tentando abrir algum pacote, tentando entender como funciona um brinquedo. Você fica lá só de olho assim, observando. Ó, vamos ver se ele vai pedir ajuda. Vamos ver se ele vai conseguir resolver o quebra-cabeça. Ei, acredite, Jesus está lá com você. Ele está lá te observando. Jesus perguntou, moços, filhos, vocês pescaram alguma coisa? Nada, responderam eles. Jesus falou, joguem a rede do lado direito do barco, que vocês vão achar peixe. E eles jogaram, e logo depois já não conseguiram puxar, por causa da grande quantidade de peixes que havia nela. O problema não é você estar jogando, lançando as suas redes do lado errado. Você acha mesmo que os discípulos não tinham jogado a rede do lado direito do barco? Passaram a noite toda pescando. Você acha mesmo que não jogaram do lado direito, do lado esquerdo, na frente, atrás, na diagonal? Né, Felipe? Na diagonal? Jogaram a rede por todos os lados do barco. Você acha mesmo que o problema era o lado que eles estavam jogando a rede? Não. O problema não é o lado que você está jogando as suas redes,
O problema é que você não tem uma palavra para poder lançar a sua rede. Vou repetir de novo. O problema não é você estar lançando suas redes do lado errado. O problema é que você nunca teve uma palavra de Deus para lançar as suas redes. Quando você tenta fazer as coisas num esforço próprio, na sua força, você vai passar por frustração, vai passar a noite toda jogando rede e nada vai funcionar. Porque não é o lado que você joga a rede, mas é sobre debaixo de qual palavra você está jogando a sua rede. Quem é que mandou você fazer o que você está fazendo? Lembra de Pedro? Andando sobre as águas? Você acha mesmo que Pedro, por esforço próprio, ele iria conseguir caminhar sobre as águas? Sim ou não? Não. Mas porque ele teve uma palavra declarada sobre ele. Pedro, vem. E aí ele foi e andou sobre as águas. Se Pedro não tivesse recebido a palavra de Jesus para vir, no primeiro passinho já ia afundar, já ia dar um mergulhinho na água. Mas porque ele tinha uma palavra, Pedro, pode vir. Aí ele vai e caminha sobre as águas. O problema não é o lado, não é andar sobre as águas, mas é a palavra que está faltando. Quem mandou você fazer o que você está fazendo? Metade dos nossos problemas poderiam ter sido evitados se a gente tivesse perguntado ao Espírito Santo. E aí? É para fazer ou não é? É para fechar esse negócio ou não é? É para eu fazer essa parceria ou não é? É para eu comprar essa casa ou não é? É para eu comprar esse carro ou não é? É para eu aceitar esse propósito de emprego ou não é? Porque você quer fazer as coisas da sua própria maneira, no seu esforço próprio, porque você se acha muito bom. Esses caras eram pescadores, eles viviam disso, era a profissão deles. Mas eles não conseguiram pegar um peixe aquela noite. Porque não era falta de habilidade, não era falta de competência, não era falta de conhecimento e sabedoria. É porque eles não tinham uma palavra sobre eles para lançar as redes naquela hora. E toda vez que você tenta fazer algo no seu esforço próprio, vai sair frustrado. Vai passar a noite toda lançando as redes e não vai pegar nada. Se Deus disse vai, então vai, que vai dar certo. Mas se Ele disse, não vai, não tente temar. Confia. Confia que Ele sabe o que é melhor para a sua vida. Confie que Ele sabe o que é melhor para a sua vida. Sobre qual palavra você tem feito o que você tem feito? Quem mandou você fazer o que você está fazendo hoje? Quais são as redes que você está lançando? E você está se frustrando o tempo todo. Porque você não está debaixo de uma palavra para fazer isso. Porque você não tem uma palavra para lançar essas redes. O problema não é a direção da rede, mas é a palavra. Quando a gente age debaixo da palavra, quando a gente obedece a palavra, quando a gente obedece aquilo que o Espírito Santo mandou a gente fazer, você vai desfrutar de uma plenitude que você nunca experimentou na sua vida. Porque existe uma palavra liberada sobre você. Jesus disse, lance do outro lado e vocês vão encontrar peixe. E aí debaixo dessa palavra eles lançaram a rede. E logo depois já não conseguiram puxá-la para dentro do barco, por causa da grande quantidade de peixes que havia nela. Versículo 7. Aí o discípulo que Jesus amava, o João, falando sobre ele mesmo. Aí o discípulo que Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor Jesus. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia tirado a roupa e se jogou na água. Ei, quando você tenta fazer as coisas no seu próprio esforço, o resultado é
frustração. Você vai passar a noite toda lançando rede e não vai pegar nada. Mas quando você obedece à palavra de Deus, o resultado é uma vida de milagres todos os dias. Quando você age debaixo da palavra de Deus, a sua vida é impossível de não experimentar milagres todos os dias, porque você está debaixo de uma palavra. Eles lançaram a rede, agora não por causa que eles queriam, mas porque havia uma palavra. E eles pegaram uma grande quantidade de peixes. Para ser mais exato, 153 grandes peixes. Vai falar depois. Não era só um berezinho, não, eram grandes peixes. E aí tem um monte de teoria, por que era 153, não quero entrar nisso aqui. Mas o que eu quero focar aqui com vocês é que se você não tiver uma palavra, você vai ficar tentando e nada vai dar certo. Mas quando você age debaixo da palavra de Deus, quando você obedece aquilo que Deus mandou você fazer, por mais louco que pareça, por mais contraintuitivo que seja, mas quando você obedece à palavra, o resultado é uma pesca milagrosa, é milagre na sua vida todos os dias, porque não tem como você viver uma vida sem bênção quando você está debaixo da palavra de Deus. É impossível você não desfrutar de milagres, porque é Ele que está comandando a sua vida. Ele que está falando para você, ei, vai, pode ir, lança sua rede naquele lado ali que você vai conseguir. Faça desse jeito aqui, ó, porque você vai dar certo. Porque agora você tem uma palavra. E aí debaixo dessa palavra você pode confiar, porque Ele não é homem para mentir. Se Ele falou, apenas confie. Por mais que na sua mente está falando, não, mas Deus, isso aqui não tem nada a ver, Deus. Como que eu vou fazer tal coisa, Deus? Eu não tenho um recurso, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tal coisa. Me falta tudo. Mas você tem uma palavra. É tudo que você precisa. Uma palavra da parte de Deus. O resto é com Ele. Apenas obedeça. Porque se Ele falou, é Ele que vai providenciar todo o restante para você. Ele só precisa que você confie. Apenas que você tenha fé. E haja debaixo da palavra dEle. O fruto da nossa pescaria por esforço próprio não é nada comparado ao fruto da pescaria quando a gente faz debaixo da palavra de Deus. Sabe qual que é a coisa mais engraçada desse texto? É que Jesus nem precisava dos peixes dele. Jesus mandou que os caras pescar lá, joga do todo lá que vai achar peixe. Aí quando eles conseguem pegar um peixe, o que vai falar? Quando eles chegaram na praia pegando os peixinhos lá, arrastando os peixes, já tinha uma brasa lá acesa com um peixinho lá frito. Frito não, né? Assado. E um pãozinho esperando por eles. Porque Jesus não está interessado naquilo que você pode produzir. Jesus está interessado se você consegue obedecer ao comando dele. O fruto daquilo é apenas uma consequência da sua obediência, mas ele está mais interessado na sua obediência. É no seu coração. Aí você confia em mim? Você confia em mim ao ponto de entregar a sua vida e conseguir obedecer tudo que eu mandar você fazer? Você confia na minha palavra? Você confia, acredita que eu estou cuidando, direcionando todos os seus passos? E nessa mesma praia, nesse mesmo local, foi onde Jesus encontrou esses discípulos pela primeira vez. Porque o resumo de tudo aqui não era pegar peixe ou não. Não. O resumo de tudo isso aqui era Jesus lembrando eles de quem eles foram chamados para ser. Não era sobre peixe, pegar peixe ou não. Não. Era sobre o que os discípulos estavam vivendo. Aqueles discípulos, eles tinham se esquecido de quem Deus chamou eles para ser. Eles tinham se esquecido de quem Jesus chamou eles para ser. Se você voltar lá em Lucas 5, é por isso que João lembrou,
putz, é Jesus que está nesse rolê aqui. Porque lá atrás, lá no início de tudo, Lucas 5 você vai ver essa história. Jesus estava lá pregando para o povo começou a se aglomerar, Jesus procura um barquinho para poder se afastar ali do povo. E estava lá Pedro, João e toda essa galera. Jesus falou, lança a rede lá no mar fundo, que vocês vão pegar peixe. E aí eles jogam e a rede quase se rompe de tanto peixe que eles pegaram. E aí Jesus fala, Pedro, vem, me segue, que você vai ser pescador de homens. E logo depois chamou João, vem, me segue, você vai ser pescador de homens. E nesse mesmo local, nesse mesmo cenário de pesca, Jesus aparece novamente, depois que ele ressuscitou, para lembrar os discípulos, ei, vocês estão se esquecendo que vocês não foram chamados para ser pescador de peixe. Vocês estão esquecendo da missão que eu coloquei para vocês. Vocês estão esquecendo daquilo que eu chamei vocês para serem. Jesus sempre vai nos lembrar aquilo que Ele nos chamou para ser, para fazer nessa terra. Só que a gente está preocupado demais, lançando nossas redes em outra direção, em outro local, em outra coisa que não tem nada a ver com aquilo que Ele nos chamou. E aí você fica aí frustrado, decepcionado, porque nada dá certo na sua vida. Mas por quê? Porque você está fazendo aquilo que Deus não te chamou para fazer. Você está tentando fazer as coisas no seu próprio braço, na sua própria força, esquecendo de perguntar ao Espírito Santo, o que você me chamou para fazer nessa terra? Qual que é a minha missão aqui nessa terra? Qual que é o meu chamado? Qual que é o propósito que eu existo? E às vezes você vai se perder aí, no meio de tanta coisa que acontece na sua vida. E aí Jesus precisa o quê? Epa, volta aqui. Precisa te lembrar. Destravar uma memória lá, quando Ele te chamou. Quando você aceitou Jesus, a minha vida é sua. Quantas promessas você deixou aí na gaveta? Quantos sonhos que você tinha e você está aí engavetado, porque você está se preocupando em jogar as redes em outra direção, em outra coisa que não é aquilo que Deus chamou para você fazer. Essa semana, não vou falar dele não, vou falar de mim. Ano passado foi um dos piores anos, financeiramente falando, da minha vida. Mas foi o melhor ano em outras áreas da minha vida. Eu basicamente perdi toda a minha renda em janeiro. O meu sócio vira para mim e fala, Vinícius, a partir do mês que vem, fevereiro, você vai estar sozinho. Eu vou continuar atendendo aqui as clientes que a gente atende, você se vira aí. E na época eu tinha uma agência de marketing digital. E aí do dia para a noite a minha renda simplesmente despencou, não existia mais. Eu tinha acabado de se mudar para Curitiba, tinha acabado de pegar uma casa muito cara, algumas pessoas aqui visitaram essa casa muito cara. Tinha um lugar para pagar, um monte de coisa que eu já tinha agendado, viagem agendada, marcada, e sem renda nenhuma. E eu fiquei o ano inteiro lançando as minhas redes na mesma coisa, e nada dava certo. E nada acontecia, não. Eu vivi praticamente o ano inteiro só sacando dinheiro que eu tinha guardado. Porque o que eu conseguia produzir não era suficiente para pagar as contas de casa. E aí quem viu, né, mais a Isa, né, que posta as coisas. E aí a gente tinha uma viagem para a Islândia marcada, que a gente já tinha assumido o compromisso, não podia desmarcar, só que a gente não podia fazer essa viagem, olhando, né, financeiramente, mas a gente foi. E aí a gente, como casal, começa a discutir por causa do dinheiro, né, porque o dinheiro não está entrando, eu como homem não estou produzindo o suficiente para prover para casa. E eu sempre insistindo na mesma coisa, lançando a rede do mesmo lado. E nada funcionava. E a situação que não estava boa, Jesus vai lá, né, e deixa um pouquinho pior.
eu ainda tinha uma reserva que dava para sustentar mais, sei lá, uns 5, 6 meses. E aí Deus fala, olha, sabe por que as coisas não estão dando certo para você? Porque a sua confiança está no dinheiro que você tem no banco, não está em mim. Enquanto você não se desfazer de toda essa sua reserva, as coisas não vão funcionar para você. E aí você, né? A primeira coisa que você fala o quê? Não, isso aí não é de Deus, não. Isso é o capeta falando no meu ouvido. Sai pra lá, Satanás. Tá doido? Eu, hein? Acabar com a minha reserva? Lutei tanto, trabalhei tanto para juntar um dinheiro e agora você quer que eu desfaça tudo? E eu guardei aquilo comigo durante umas 2 semanas. E aí eu fui conversar com a minha esposa. Falei, amor, temos que conversar. Ela, o que foi? Daquele jeito, né? Você já conhece a Isa, né? Nem precisa falar muito. Eu falei, olha, é o seguinte, Deus mandou pegar todo esse dinheiro que a gente tem guardado e se desfazer dele. Paga o que tem que pagar aí, paga as parcelas do cartão, o que sobrar a gente vai ofertar na igreja. Ela olhou para mim, eu já sabia. Porque Deus falou comigo também a mesma coisa. Aí era a resposta de Deus, né? Não tinha como fugir, né? Falei, realmente é Deus falando. E aí em novembro, praticamente, a gente se desfaz de toda a nossa reserva de emergência. Paga tudo que tinha que pagar, o dinheiro que sobrou a gente ofertou aqui na igreja. E a gente entra esse ano, janeiro de 24, apenas com uma palavra, que era para confiar nele. E aí você passa o ano inteiro, ano passado, tentando fazer no seu próprio esforço, e nada dava certo. Mas quando você se lembra daquilo que Deus chamou você para fazer, e sendo sincero com vocês, eu não queria ser pastor. Minha esposa está aqui, ela sabe disso. Antes de a gente se mudar para Curitiba, a minha ideia era ir para, sei lá, para longe. Eu queria ser empresário do marketing digital, não queria saber de igreja. E vim para Curitiba, vim para a igreja, foi muito difícil. Vim para a INC, porque eu não queria me envolver com a igreja. E aí foi o ano passado inteiro lutando contra isso, lutando contra aquilo que Deus me chamou para fazer. E aí você fica lançando as suas redes em outro lado, em outra direção, e nada dá certo. Por quê? Porque você não está fazendo aquilo que Deus chamou para fazer. E um momento que marcou muito foi quando eu perguntei para minha esposa, você acha que eu estou perdido? Ela acha, não, tenho certeza que a gente está perdido. Para mim você nem é um bom pastor, nem muito menos um bom empresário, porque a gente está falido. E naquele momento eu percebi que realmente estava ruim a coisa. E eu falei, Deus, eu entendi que não é para eu tentar fazer outra coisa, é para eu focar no chamado que você tem para a minha vida. E aí eu entrei esse ano com essa palavra, que era para confiar nele, fazer aquilo que ele me chamou para fazer. Que todo o restante ele iria cuidar. E quando você toma essa decisão de confiar no seu Pai, confiar naquele que te chamou, e você começa a agir debaixo de uma palavra, é impossível você não experimentar milagres na sua vida. É impossível você não usufruir de uma vida de plenitude, porque você está fazendo aquilo que Ele te chamou para fazer. E quando você entra nesse lugar, é impossível você não desfrutar da bondade, da graça. Porque agora não é mais o seu esforço próprio. Não, agora é você debaixo da palavra de Deus, fazendo aquilo que Ele te chamou para fazer. E às vezes é necessário Ele, como o Carl falou, colocar uma tempestade na sua vida, para Ele te lembrar aquilo que você nasceu para ser. Então apenas confie. Haja de acordo com a palavra que Ele tem para a sua vida. Se Ele não tem uma palavra, pergunte, Espírito Santo, qual que é a sua palavra para a minha vida? Qual que é a decisão que eu tenho que tomar? Como que eu devo agir nessa situação, Espírito Santo? É para tomar essa decisão ou não é, Espírito Santo? Comece a praticar isso, comece a exercer isso. Você vai, temos certeza que você vai desfrutar de um lugar de plenitude que você nunca experimentou na sua vida. Porque agora você não está agindo mais de acordo com a sua vontade, você está agindo de acordo com a palavra que Ele tem para a sua vida. Ele apenas precisa que você confie nele.
Confie na palavra que Ele lançou sobre a sua vida. E quando você entra nesse lugar de confiança, você não fica mais tentando imaginar como que a conta vai fechar. Não, você apenas confia nele. Porque se Ele falou, então que vai dar certo. Essa é a minha oração para você nessa manhã, que você confie no Pai que você tem. Que você confie na palavra que Ele lançou sobre a sua vida. Pare de ficar perdendo tempo lançando as suas redes onde Ele não te chamou para lançar as redes. Comece a lançar a sua rede debaixo da palavra que Ele tem para a sua vida. E você vai desfrutar de uma pesca milagrosa todos os dias na sua vida. Em nome de Jesus. Obrigado.